Olá, sou a professora Fernanda Quaresma e vamos trabalhar o módulo 2, quando nós falaremos sobre a evolução histórica da assistência social no Brasil. A prática da assistência ao outro é uma prática antiga. Em diferentes sociedades, a solidariedade já era dirigida aos pobres, aos viajantes, aos doentes e aos incapazes. E anteriormente, o que se tinha com relação à ajuda? A ajuda pautava-se na questão que seria, na verdade, o seguinte: atendimento aos mais frágeis, que serão eternos dependentes e precisarão sempre da ajuda e do apoio. Dando sequência, a civilização judaica cristã transformou esse conceito da ajuda. A ajuda passou a ser ancorada na caridade e da benemerência. O cristianismo mudou, então, o conceito da caridade. Todos os homens são irmãos. A pobreza e a doença já não são mais castigos, mas uma provação. Ajudar o pobre tornou-se um grande mérito. Então, a caridade tornou-se um meio para alcançar a vida eterna. Ou seja, se eu ajudo ao meu semelhante, eu estou com mais chance de chegar até aos céus. A igreja, como privilégio da administração das obras sociais, sempre começou a passar a ter a parceria com o Estado. Compreende-se que o direito à assistência foi historicamente sendo substituído pelo apelo à benevolência das almas caridosas. A ajuda ao próximo, como uma expressão de solidariedade ou caridade cristã, passou e marcou a história da assistência social. Temos então a imagem de um Estado caridoso. Que Estado caridoso é esse? É bom fazer o bem, nós teremos lugar nos céus. Voltando agora nos determinantes históricos para a nossa realidade brasileira, até 1930 não havia uma compreensão da pobreza como uma expressão da questão social. A pobreza para a sociedade era tratada como um caso de polícia, problematizada por intermédio de seus aparelhos repressivos. Dessa forma, a pobreza era tratada como disfunção individual. Só que nós tivemos algumas mudanças. A partir da década de 40, é que nós podemos dizer alguma alteração com relação à assistência social. Porque até essa década, o que nós tínhamos? Caridade, filantropia, solidariedade religiosa. Filantropia caritativa, vamos ajudar. Filantropia higiênica, ancorada na prevenção e segregação. O que vem a ser isso? As crianças em orfanatos e internatos, os idosos em asilos, os alienados em hospícios. Vejam que a gente não tinha ainda a nomenclatura de doentes mentais e os doentes em sanatórios e dispensários. Seguindo na nossa evolução histórica da assistência social, a partir do governo de Getúlio Vargas, foi que nós podemos dizer que teve algumas modificações. Temos nessa época a versão do Council of Social Service, que era o quê? Era formado por representantes da sociedade. O que se tratava? Problemas e subvenções, a partir sempre de contribuições a obras sociais. As questões eram trabalhadas na área trabalhista e previdenciária. Então, se tinha o quê? Um assistencialismo para as más condições de trabalho, alimentação e higiene. Porque dentro do governo Getúlio Vargas, o que a gente poderia notar eram trabalhadores em longas jornadas de trabalho, ambientes insalubres, muitas vezes mulheres gestantes e crianças como operários. Então, o assistencialismo era para atender, muitas vezes, os problemas de saúde decorrentes dessas péssimas condições de trabalho. Dentro do período de 30 a 40, a filantropia tinha, então, uma característica disciplinadora. Era a combinação da educação intelectual, moral, saúde e higiene, amparo social e iniciação ao trabalho. A população deveria estar apta, deveria estar pronta para trabalhar. Com relação aos instrumentos e instituições legais, em 1938 nós podemos dizer que temos o primeiro instituto, que era o quê? O Conselho Nacional de Serviço Social. E depois, a primeira grande instituição foi a Legião Brasileira da Assistência, a LBA, que ela foi criada com que objetivo? Para atender as famílias dos pracinhas combatentes que foram convocados para ir para a Segunda Guerra Mundial. A assistência social como um modelo de benemerência. A assistência social dentro de um conceito como uma verdadeira mãe protetora.
criação de sociedades beneficentes, se tinha ajuda mútuos, vários setores da sociedade se tinha o quê? Auxílio, muitas vezes, aos imigrantes devido às péssimas condições de trabalho. A criação de espaços institucionais, foram criados muitos abrigos nessa época, para os indigentes, para os doentes, para os abandonados, os inválidos, o objetivo de educação e reabilitação. Vejam que sempre há assistência dentro do modelo de caridade e atendimento. Depois, dentro da criação da Legião da Assistência Social, da LBA, Legião da Assistência Brasileira, estatutariamente, a presidência desses institutos coube às primeiras damas da República. Com isso, temos a marca do primeiro damismo, junto à assistência social. A ação da LBA às famílias da grande massa não previdenciária. Na verdade, era um atendimento na ocorrência de calamidades com ações pontuais, urgentes e fragmentadas. Se tem, então, a presença feminina na assistência social, surgindo aí o que nós podemos chamar de uma cidadania feminina. Podemos citar também que outros países, como Portugal, Itália, Espanha, tiveram também outros modelos dentro desse modelo da Associação Brasileira de Assistência. Com isso, nós podemos dizer que nós temos o conceito de benemerentes, que seriam essas pessoas que compartilhavam a ideia de que a pobreza era uma fatalidade. A Legião Brasileira de Assistência, ela atendia o quê? O vínculo emergencial e assistencial. É um marco que predomina e tem que ser sempre citado quando nós falamos na trajetória da assistência social. Nós agora falaremos o quê? Sobre o assistencialismo e o primeiro-damismo. Porque, na verdade, o primeiro-damismo é uma institucionalização do assistencialismo na figura da mulher do governante. Dificulta, obviamente, a construção de uma efetiva política de assistência social. Atender aos menos favorecidos em uma perspectiva de doação, distanciando efetivamente o que seria uma assistência social propriamente dita. Esse primeiro-damismo, enquanto o homem era visto como o empreendedor, o provedor, aquele que dominava, a mulher era formada para compreender, ajudar, dotada de compaixão, paciência, utilizando essa vocação natural da mulher para a educação e a caridade. Símbolo de bondade, caridade, disponível e sensível às necessidades dos pobres, dos doentes, daqueles mais fracos. A mulher é mais aceita junto às classes subalternas. E essa maior aceitação traz maior popularidade e legitimidade das ações e práticas dos governantes. Os pobres, então, retribuem de que maneira? Com o voto. Tem-se aí o clientelismo, sendo reforçado pela ação das primeiras damas, muitas vezes através do populismo. Tá? Então, podemos dizer que o primeiro-damismo reforça o assistencialismo. Ao combater os efeitos da pobreza, não consegue alcançar as causas dessa pobreza. Com isso, se perpetua o sistema de desigualdade social. É importante salientar que esse primeiro-damismo, ele foi combatido, mas muitas vezes se tem até hoje traços dessa realidade. Como exemplos de primeiro-damismo na trajetória brasileira, nós temos que na década de 30, a dona Darcy Vargas, esposa do Getúlio Vargas, imagem de mulher de governante que se preocupa e cuida da sociedade como uma verdadeira mãe. Ela, inclusive, teve o título de Mãe dos Pobres, e Getúlio Vargas também ficou conhecido como pai dos pobres. O que a dona Darcy Vargas fazia? Confecção de roupas para os soldados que iriam para a guerra, distribuía alimentos para as famílias, reúne senhoras da sociedade para presentear os pracinhas na FEB, que iriam combater na Força Expedicionária Brasileira. Como vocês podem verificar, o primeiro-damismo, ele reforça esse assistencialismo que nós iremos dar continuidade no próximo módulo.